Olá, quarto ano. Hoje nossa revisão será sobre conteúdo de história. No início, os homens das cavernas eram nômades, tá? Então, os primeiros nômades brasileiros, eles viviam em cavernas. Eles não tinham um lugar para morar fixo. Por isso que eles recebiam esse nome de nômade, tá? Então, com a descoberta do fogo e dos instrumentos, passaram a cultivar, a agrupar-se e a comercializar o que produziam, né? Então, eles começaram o quê? A fazer o cultivo da terra, né? A fazer a agricultura. Esses homens pré-históricos faziam figuras desenhadas nas paredes das cavernas. Essas figuras tinham um valor religioso. Era uma forma de agradecimento pelo alimento que os sustentava e que nunca faltava. Esses desenhos nas paredes das cavernas eram chamados de pinturas rupestres, tá? O Brasil é um território imenso, muito grande, e por isso existe tanta diferença entre as pessoas. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território do Brasil, território brasileiro. Povos que contribuíram para a formação e para a identidade do nosso povo, do povo da nação brasileira. Então, foram três as matrizes: os europeus, indígenas e os negros africanos, tá? Hoje nós somos um grupo miscigenado, misturado, tá? Somos a mistura dessas três matrizes, desses três povos, tá? Então, somos um povo, um grupo, né, mestiço. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou às terras brasileiras e Cristóvão Colombo, junto com Américo Vespúcio, em 1492, intensificou o contato e conseguiu chegar ao continente americano, dando início, então, à colonização americana, a colonização da América. Então, Portugal e Espanha fizeram um acordo. Esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilha, marcando as terras pertencentes a Portugal e a Espanha, sendo que Portugal quebrou este acordo. E também tinham outros países que discordavam completamente desse acordo que foi feito entre Portugal e Espanha, tá? Como a Inglaterra, a França e a Holanda, tá? O primeiro contato com os indígenas foi de muita estranheza, tanto por parte dos indígenas quanto dos europeus, tá? Porque eram duas culturas completamente diferentes, tá? Mundos totalmente opostos, né? Então isso, no momento, houve o quê? Uma estranheza. Sendo que, com o tempo, eles queriam o quê? Explorar as riquezas da terra. No caso, nessa época, era o pau-brasil, né? Então, o que eles fizeram? Os índios apresentaram toda a terra para eles, né? E nesse momento estava sendo bem proveitoso, né, aquela amizade, né? Então, no momento que eles conheceram, né, descobriram a riqueza da terra, os índios passaram a ser o quê? Uma pedra de tropeço ali naquele local. Então, o que aconteceu? Eles quiseram expulsar, tirar os índios dali. Mas os índios, eles fizeram o quê? Se manteram firmes, né? Que não sairiam da terra, porque quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, eles já estavam lá, eles já habitavam na terra. Então, para tirar os índios dali, muitos índios foram mortos, né? Houve um genocídio muito grande, fora as doenças transmitidas para os índios, né? Que fez com que muitos tivessem mortes, né? Morreram. Muito desse povo, né, indígena, das tribos, foram se acabando.
Então, os portugueses obrigaram os indígenas a cultuar os seus deuses, viver da cultura europeia, impuseram ao povo, né, indígena a sua cultura, a sua crença, a sua identidade, tá? Então, o Portugal foi o pioneiro como Estado nacional na Europa, à procura de novos caminhos para comprar produto nas Índias, tá? As especiarias eram produtos orientais, que se chamavam, que eram a pimenta, noz moscada, eram produtos de pequeno volume, mas de um valor imensurável, tá? Muito caro. Então, os altos preços provocados pela dificuldade em se obter as especiarias, além da crise causada pelas transformações políticas e econômicas pelas quais a Europa estava passando, motivaram a busca por novas rotas comerciais. Então, foi assim que deu início, né, a colonização do Brasil. E hoje nós somos e chegamos aonde estamos, né? Uma mistura de cultura, tanto afro como indígena, europeia, né? Cada um com seus costumes, com suas culturas, tanto na alimentação quanto na sua habitação. Então nós somos hoje um povo miscigenado, tá? Então essa é a nossa revisão, tá? Na folha de revisão, a tia colocou as páginas dos textos explicativos referentes também à atividade da folhinha que vocês deverão copiar, tá? Qualquer dúvida, pode chamar a tia, eu estarei aqui pronta para tirar qualquer dúvida que vocês venham ter, tá? Um beijo e até daqui a pouco.